Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 3, a palavra de Deus nos fala sobre uma estátua que o rei Nabucodonosor levantou e ordenou que os povos adorassem. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre um sonho que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou pela revelação que Deus deu a ele. Agora, no capítulo 3, a palavra de Deus nos fala assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Nessa passagem, nós vemos que Nabucodonosor faz uma estátua e levanta ela no campo de Dura, na província de Babilônia. É interessante lembrarmos que no capítulo anterior, o sonho que Nabucodonosor teve e que perturbou o seu espírito foi justamente com uma estátua, uma grande estátua. E a cabeça dessa estátua era de ouro fino. E o Senhor, quando revelou esse sonho a Nabucodonosor por meio do profeta Daniel, ele revelou que a cabeça dessa estátua era o rei. Era o rei Nabucodonosor, que Deus tinha dado poder, força e glória. Deus tinha dado todo esse resplendor a ele. E no final dessa interpretação que Deus deu a Daniel para Nabucodonosor, Nabucodonosor reconhece que o Senhor é o Deus dos deuses. Ele reconhece isso no versículo 47 do capítulo 2. Mas no capítulo 3 agora, nós vemos que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e levantou ela no campo de Dura, na província de Babilônia, e ordenou que os povos adorassem. Independente das experiências que nós venhamos ter com Deus, o nosso coração muitas vezes pode acabar se inclinando novamente para coisas que não agradam ao Senhor. E por isso nós devemos manter uma comunhão diária com o nosso Deus. Leitura da palavra, oração, consagração, para que o nosso coração não se desvie, assim como o coração de Nabucodonosor se desviou. No capítulo 2 ele reconhece que o Senhor é Deus dos deuses, mas agora no capítulo 3 ele faz uma estátua e ordena que os povos adorassem essa estátua. É interessante também nós vermos que nos demais versículos todos os povos ouviram esse som, assim como o arauto tinha falado, e ali adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas no mesmo instante em que isso aconteceu, chegaram alguns daquele povo e acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor que aqueles homens não tinham se prostrado. E entre esses homens havia Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz que eles não fizeram caso do rei.
E então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes homens foram ali trazidos diante do rei. E o rei deu mais uma chance a eles ali para adorarem a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Mas eles responderam com autoridade no versículo 16: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, ele se encheu de furor e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Mas quando eles fizeram isso, aquela fornalha estava tão quente que aqueles homens que ataram Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente, eles morreram queimados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas então o rei se espantou, porque ele disse no versículo 25: Vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ele havia lançado 3 homens, mas ele vê 4 homens passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 26, a palavra de Deus nos diz que, então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. E então Nabucodonosor louva o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. E então ele fala no versículo 29: Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. No capítulo anterior, nós vimos a honra que Deus deu a Daniel após ele ter interpretado o sonho do rei Nabucodonosor. Foi num momento muito difícil também, foi um momento de provação. E agora nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo honrados por Deus por terem sido fiéis. Mas para isso eles foram lançados na fornalha. Eles não cederam à idolatria que o rei estava pressionando eles a cometer. Muitos de nós temos cedido às pressões mundanas do mundo atual. Que possamos aprender com esse exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego e venhamos manter-nos fiéis a Deus em meio a essas pressões, pois no momento certo Ele abrirá as portas e a recompensa chegará. Medite nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração e tenha uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.